apenas com uma palavra. Somente com uma palavra. Porque quando Jesus chegou ali e pediu para que removesse aquela pedra, todos que estavam ali olharam para aquele fato e seguramente não houve um agrado em executar aquela tarefa. Mas aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que através da sua palavra nos ensina a dependermos dele, porque viver sob a dependência de Deus não é que seja fácil, mas estar no centro da vontade de Deus, viver na dependência dele, é tão gostoso. Aleluia. E Jesus executa através de uma palavra aquele que estava morto. Mas eu fico pensando assim, eu não sei se Jesus, mesmo sem estar lá, parou o processo de decomposição de Lázaro. Ou não sei se quando ele chegou lá, o processo de decomposição de Lázaro regrediu. Você já parou para pensar nisso? Em ambas as coisas, nós temos com certeza, só aquele que é grande, que tem domínio sobre todas as coisas, poderia executar a faca. Porque se ele deteve o processo natural da decomposição de Lázaro, ele é grande. E se quando ele chegou lá, ele fez regredir o mesmo processo, ele é grande do mesmo jeito. É por isso que o Senhor deseja que o seu povo, que nós vivamos sob a dependência dele. Não precisa se desesperar, ter medo. Como o próprio Jesus disse, não se turbe, não fique atemorizado, não há motivo para desespero, está tudo sob o meu controle do amor. Mas, aleluia, após dizer isso, tudo que a Jesus havia dito aos discípulos aconteceu. Judas o traiu, Pedro o negou, como ele mesmo disse, feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Só se tem registro de João lá na cruz. E Jesus morreu. E agora nós encontramos os discípulos no capítulo 20, no mesmo livro, em uma situação muito complexa, porque se Jesus, e aqui não há pré-julgamento dele, ou julgamento dele, porque faríamos o mesmo, talvez pior. Eles, após a morte de Jesus, alguns partiram para a sua terra, como é o caso de Lucas 22, se não me engano, dos discípulos do caminho de Emaús. Outros trancaram-se dentro de uma casa, e João, que estava lá, disse que a razão deles se trancarem dentro da casa foi com medo dos judeus. Trancaram-se aqui. Aí Jesus chegou. Aquele que havia dito, não tenha medo, não se turbe, não se atemorize, porque era para ser assim, tinha que ser assim, e tudo está do jeito que eu programei. Porque não tem situações que a gente pensa que saiu do cronograma. Não é assim? Não tem momentos da nossa vida que a gente pensa que saiu da rota.
Mas essa noite Jesus se fala pela tua palavra, pela sua palavra. Eu estou com tudo sob o meu controle. Ainda que a situação pareça ter desandou. E quando nos deparamos com situações aqui, não estou dizendo que é fácil, não. É difícil. Quando olhamos para o horizonte, não vemos nada além de uma escuridade. E a gente, tudo que a gente precisa é de uma saída. Não sei se eu contei isso aqui, eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em Carpina, e eu estava com uma dúvida, porque eu trabalhava em Recife. E eu tinha um emprego raspado para Recife, lá em Barra de Janeiro. Mas era longe. E eu lembro que eu comecei a orar, Jesus, tu me trouxesse para cá, cuida de mim aqui. E eu dizendo isso a Deus. E um dia, não sei se já contei isso aqui, possivelmente eu fui convidado por um irmão para ir na casa do sogro dele ali na Guarapari, nós fomos passar o domingo lá no sítio. Chegou lá, eu conversando com esse irmão, e eu contando a ele, e ele disse: olha, irmão, eu conheço um irmão que tem um testemunho que vai contribuir com a sua vida. Vamos lá na casa dele? Aí nós fomos, pegamos o veículo dele e vamos chegar na cidade de cheia de alegria. Chegando ali cheia de alegria, chegamos no sítio onde aquele irmão morava, um local de difícil acesso, com poucas casas. E quando o irmão chegou, ele ia para a escola dominical, mas passou uns minutos, eles chegaram com a família. E ele disse: olha, irmão, a gente começou a conversar, disse: eu trouxe esse irmão aqui para ouvir seu testemunho. Olha, irmão, tem momentos que Deus manda situações para falar com a gente. E ele disse assim, contando como que tinha uma promessa, né, de ter a sua terra, e ter o seu terreno, o seu sítio. E adquirindo aquele sítio com um pouco de recursos que tinha, Deus deu aquele terreno a ele, e ele comprou um sítio e não tinha nenhuma plantação lá. Só tinha uma casinha velha que ele reformou, e aquele irmão ele trabalhava com abelhas. E quando ele chegou ali, tudo que ele levou para o sítio foi a família, os móveis e uma colmeia de abelha que ele tinha. E ele colocou aquela colmeia de abelha lá no local predeterminado, e passaram os seus dias, acabou o pouco dinheiro que ele tinha, e ele foi para dentro da mata que tinha ali e foi falar com Deus sozinho. E disse: Jesus, são tantos convites para eu ir embora daqui, meus irmãos querem que eu vá para São Paulo, e aqui não está fácil. Mas foi o Senhor que me prometeu essa terra, e agora eu não tenho recurso, eu tenho meus filhos para cuidar. E ele disse que naquele momento o Espírito Santo falou com ele e disse: vai lá na colmeia. E ele disse: vou fazer lá. 15 dias, 20 dias, a abelha não produz mel. E o Espírito Santo disse: vai lá. E ele foi. E tem hora que crente, irmãos, que vive pela fé, faz negócio que parece não sentido não. E quando ele chegou ali, que ele abriu a colmeia estava cheia de mel. E ele disse: aí o Espírito Santo falou para ele, disse: meu filho, essa terra foi eu que dei, e nunca mais aqui vai me faltar nada, porque eu vou prover. E eu tenho dado ordem às minhas operárias para trabalhar por você. E ele disse a mim, eu olhei para ele, eu não disse nada a ele, porque eu estava esperando de Deus, nada, não falei nada. E ele olhou para mim e disse: irmão, aí sim, só que eu e ele. E ele disse: depois desse dia, nunca mais eu vim atrás de abelha, ela que vinha atrás de mim. Eu disse no meu coração: que conversa desse homem. Como é que o bicho feito da abelha vem atrás dele? E eu, na curiosidade, disse: irmão, como assim? As abelhas vêm atrás do Senhor. Ele disse: olha, tem um sítio vizinho próximo, tem abelha lá, o pessoal me chama, e eu vou lá,
loja. E aí, para adoçar o que tinha ali, ele disse: e outra, não é só isso, elas vêm para o meu ciclo aqui. Você veio de lá? Eu, no meu coração, fui crente. Eu disse no meu coração: que conversa desse tipo. Quando eu terminei de dizer isso, Deus do céu, ele escuta a terra. Quando eu terminei de dizer isso no meu coração, a esposa dele me ligou: fulano, chegou outro. Aleluia. Ele olhou para mim, parecia que não tinha mais ninguém, irmão. Ele olhou para mim e disse: vem cá, vamos ali ver. A gente subiu, quando chegamos na frente da casa dele, aquelas casas de 5, um terreno grande. O terreno dele estava preto de abelha voando. E ali com medo, todo mundo ali com medo. E ele: fique tranquilo, Jesus está aqui. Olha, irmãos, na frente da casa dele tinha um quarto. Ele foi nesse quarto, pegou uma caixa, aquelas caixas de madeira, colocou no terreno dele, abriu a porta e as abelhas entraram. Eu vi. Uma por uma entrou dentro da caixa. Ele olhou para mim e disse assim: não, se formos fiéis, Deus é capaz de nos abençoar numa esquina, sentado na pedra. Não se turbe, não se atemorize, está tudo sob controle e domínio daquele que habita acima das estrelas. Aleluia! Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ele pegou a caixa, saiu com ela como se fosse um animal domésticado. Colocou lá no local e voltou para sua casa. Eu vi. Deus ali estava me dizendo: fica tranquilo. Eu cuido de você, eu cuido. E quando os discípulos estavam ali atemorizados, se era com razão natural, não espiritual, mas com razão natural, porque o braço de Roma era pesado e os judeus se articulavam para que Roma executasse o que ele queria, e era natural deles. Mas quando Jesus chegou ali, com as portas fechadas, porque Jesus, para trabalhar, ele não precisa seguir protocolo. Ele não precisa seguir ritos legais nem naturais. Por isso que se chama milagre, porque vai além das leis naturais, da física, da ciência, da lógica. Por isso que a ciência não explica, os psicólogos não explicam, os estudiosos não explicam os milagres que o Senhor opera no meio daqueles que Ele tem que crer. E quando Jesus entrou ali, primeiro as portas estavam fechadas. E Jesus entrou ali sem abrir porta nenhuma. O texto diz que Jesus pôs-se no meio deles. E a primeira coisa que Jesus disse foi: paz seja convosco. E repetiu: paz seja convosco. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer pela palavra: volte para casa com o teu coração gozando paz. Se acalme, se tranquilize. Que desespero é esse? Você é filho daquele que rege as estrelas do céu.
ele chega numa conta dessa. Mas eu não duvido. Mas eu já te dizer algo mais extraordinário ainda. O Senhor conhece todas as estrelas pelo nome. O teu Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Uma a uma. E cada uma sabe o seu local devido. Não se afasta um centímetro para lá e para cá. Se ele não disser, sai daí. Quem disse a baleia? Ou quem teve medo de um peixe para que ele fosse ali? Tragasse Jonas, o seu intestino não começasse o processo digestivo com Jonas e guardou Jonas em segurança até soltar onde Deus quis que Jonas estivesse. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na grandeza do teu Deus? A sua soberania? No tamanho da sua mão quando ele resolve erguê-la. Como ele domina o globo em sua mão e faz dele com ele. Porque tem muita gente se achando grande, mas grande eu só conheço um. Jeová Rafa. E até hoje eu não vi, morrerei, não viverei, não verei. Deus levanta a sua mão para destronar alguém e não olhar na sua cara. Quando você achava grande, pereceu no mar. Nabucodonosor se achava grande, foi para o mar comer capim. Herodes, voz de Deus e não do homem, foi comido por um bicho de dentro para fora. Porque é grande mesmo que eu conheço, é somente ele. É somente ele. Não há situação grande, não há problema grande, não há adversidade grande. Se o teu Deus resolver pôr a sua mão para colocar o que está fora do seu devido. Se os ossos aqui, os irmãos sabem que eu vou comer. Os irmãos sabem que eu preciso beber, eu preciso beber. E uma coisa, eu não vou contar porque eu já contei. Acho que aqui já contei, já aconteci. Mas uma coisa que eu estava quando eu voltei, que eu estava passando um processo de fisioterapia, que foi pior do que o hospital. E eu consegui uma consulta com um dos melhores cirurgiões de joelho de Pernambuco. Doutor Ricardo Couto. E eu fui para a consulta. Quando eu cheguei lá, tinha com ele 5 médicos residentes, 5 alunos, né, fazendo especialização de joelho. Que nem todo trabalha com joelho. E eu lembro que quando eu cheguei ali, aqueles médicos que ali estavam se referiam ao Ricardo Couto como o soberano. Eles diziam assim: o soberano chegou. Porque para eles o Deus é o conhecimento. O soberano vai atender agora o soberano. Mas quando o soberano entrou na sala, o soberano conhece bem minúsculo. Aí o soberano pegou assim meu raio-x e minha tomografia, olhou assim. Aí olhou para mim e disse: senta aí, eu sentei. Ele disse: levanta, eu levantei. Aí pedi para examinar a minha perna, meu joelho. Eu mostrei a ele o joelho. Ele olhou assim, mostrou a cabeça assim. O soberano foi. Porque quem vive é o soberano. Glória a Deus. Aí aquele que se achava soberano, que havia um intitulado, disse assim: o exame parece de uma pessoa e você é Senhor. Porque para a medicina não tem como
dar certo. Agora me diga, eu vou passar um medicamento para dor. Você toma o que para dor? Eu disse a ele, nada. Ele estava me escrevendo. Olhou para os residentes e disse, mas como assim nada? Eu disse, doutor, eu não sinto dor no meu joelho. Todo quebrado, um bocado de osso, parece uma cerâmica quando trinca e a gente remenda com argamassa. Vi uma cerâmica toda trincada, remendada com argamassa, é o meu joelho. Eu sinto dor no tornozelo. Às vezes ele incomoda, mas toca mais remédio. Às vezes dói, às vezes incomoda. E quando eu disse que ele parou de escrever, olhou para mim, ele como assim, nada? Porque ele se achava soberano. E os que intitulavam ele de soberano lá, tu me olhando assim. E eu tenho a certeza